Olá galera do xadrez, cortei chess no tabuleiro. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês uma dúvida muito comum de quem está começando no xadrez, né? E mesmo quem já está jogando xadrez há algum tempo e tem essa dúvida, que é a parte dos empates. Quando que acontece o empate no xadrez, tá? Tem algumas regras básicas. E antes de mais nada, já vai dando seu like, se você não está inscrito no canal, dá uma força, tá bom? E se inscreve, tá bom? Ativa o sininho e vamos lá pro vídeo. Bom, é como no futebol, né? São dois times jogando, brancas contra pretas. Pode dar vitória de um ou do outro, ou um empate. O famoso draw em inglês ou tablas em espanhol, né? Só que tem regras para que isso aconteça, tá? A primeira delas é o comum acordo, né? Os dois jogadores chegam numa certa posição, acham que o jogo não vai mais para frente e tal, acham que vai empatar, né? E já empatam, né? E pode acontecer de tudo. Eu já vi jogadores de renome até, que começaram a partida assim, por exemplo, e ficaram brincando com o rei. Vai para frente, vai para trás e apertaram as mãos e acabou o jogo, né? Isso depende do regulamento do torneio, se pode empatar logo de cara ou não, um monte de coisas, né? E eles acabam até empatando porque é vantajoso para os dois jogadores, né? Pode acontecer, né? Faz parte do regulamento, né? Agora, as regras mesmo, tá? Existe o mate por número 2 aqui, o caso número 2, então, depois do comum acordo, vem o número 2 que é por afogamento. Por afogamento é o seguinte, ó. Veja essa posição. O lance é das pretas, tá? E as pretas não conseguem fazer lance. Por quê? O rei não pode vir aqui para trás, porque a torre tá controlando essa coluna toda, essa fileira aqui, né? Ele não pode vir para cá por causa do peão, não pode vir para cá por causa do rei. Ele tem dois peões, mas eles não conseguem avançar. Ó. O peão está bloqueado, o outro peão está bloqueado. Então o único lance legal do rei não existe, né? E ele não está em xeque também, né? Se tivesse em xeque era mate, né? Como ele não está em xeque e não tem lance para ele, é empate por afogamento, ou arrogado em espanhol também, tá? Essa é uma regra também bem comum. O próprio jogador, vendo que está em uma má posição, ele pode forçar um empate, né? Por exemplo, analise esse tabuleiro aqui. O lance é das pretas. A vantagem está das brancas, né? Ó, a dama vai vir aqui e vai dar mate, certo? Agora a jogada é das pretas. A torre vindo para cá, para G7, é mate. Só que o lance é das pretas. O que elas vão fazer? Elas têm torre, rei, dois peões bloqueados e um cavalo que também não se mexe, né? Se essa torre vier para cá e der um cheque aqui no rei, o que vai acontecer? O rei vai ter que tomar a torre, né? E tomando a torre, aí o lance das pretas de novo. E as pretas não estão em xeque e há um empate por afogamento de novo. Tá vendo? É um recurso muito utilizado por jogadores que estão em situação difícil, né? Então aconteceu aqui isso daqui, ó. Ele vem aqui dar um cheque e o rei fica afogado. Então isso pode acontecer também. A outra regra são cheques perpétuos. Olha aqui, analisem aqui. As pretas têm vantagem material, né? Dama, duas torres, bispo, cavalo. E as pretas estão numa sinuca aqui. As brancas acabaram de dar cheque. E as pretas podem vir para cá. É o único lance. Aí as brancas vêm aqui. Aí as pretas vêm para cá. Aí a torre volta aqui. Olha, as brancas estão em uma menor quantidade de peças, né? Estão perdidas praticamente. Mas elas estão dando cheque toda hora no rei. E o rei está nessa situação aqui. Isso aqui a gente chama de cheque perpétuo. Porque o rei não consegue sair daqui. Tá? E esse é um cheque perpétuo também, é empate. Né? Porque as brancas, com certeza, elas não vão mexer o rei para pôr aqui. Elas vão toda hora dar cheque. Porque elas acabam se beneficiando pelo empate. Né? Porque elas já estão perdidas. Né? Então é um caso também de empate. Outro caso também comum em finais é a insuficiência de material. Então, se ficar um rei contra o outro, não tem mais mate, né? Não tem uma outra peça maior para dar o mate, né?
Então isso aqui é insuficiência de material. Também isso acontece quando é um cavalo e um rei contra outro rei, é empate. Quando é um bispo e rei contra outro rei, também insuficiência de material, tá? Então esse é um caso também. E vamos supor que nesse jogo aqui tenha cavalo e bispo, tá? As pretas podem contar 50 lances. Ou seja, se as brancas não conseguirem dar mate nas pretas em 50 lances, empata, tá? É uma regra também do xadrez. Uma variação disso aqui é que se tivesse um peão, vamos supor que as brancas têm um peão. Aí assim que eu tentando dar mate aqui no rei, o rei escapa e não sei o que, não consegue dar mate, né? Sei lá, às vezes elas não sabem dar mate com bispo e cavalo, que é um dos mates mais complicados, né? Em finais, né? Mas acontece o seguinte, aí as pretas estão contando 50 lances. Só que cada vez que as brancas mexerem o peão, né? Vamos supor que vem pra cá e tal. Cada vez que as brancas mexerem o peão delas, a contagem dos 50 lances começa novamente, tá? Então tem isso também. Cada vez que o peão se mexer, a contagem reseta, tá? Começa do zero. Aí começa um lance, 2 lances. Então eles têm 50 chances de 50 movimentos para dar o mate, tá? Se não, empata. Nesse caso aqui, né? Se você tiver nessa condição, você avança o peão, faz dama e dá mate, né? Não tem perigo, né? Não tem como errar. Analise essa posição. As pretas, o sonho delas é vir aqui para dar mate, né? Porque o rei está aqui, né? No corredor aqui. Uma mortinha, não tem como fugir, né? Só que o lance é das brancas. E as brancas, com esse cavalo e essa torre, fazem isso aqui, ó. Aí o rei vem para cá, tentando pegar a torre, o cavalo volta. Aí deu cheque de novo, né? Aí de novo, o cavalo vem para cá, e de novo, né? Se a posição repetir 3 vezes na partida, pode ser em qualquer, pode ser no meio do jogo também, tá? Se repetir 3 vezes a mesma posição, é empate por repetição de lances, tá? Esse é um estilo de empate também. Então essas são as regras básicas para xadrez de empate, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe no comentário, né? E eu tento responder para vocês, tá bom? Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.